Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Todo Dia. Hoje falaremos sobre insônia. A insônia ela é caracterizada pela dificuldade de dormir ou conseguir manter o sono contínuo sem ser interrompido durante a noite. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa higiene do sono, as dificuldades, que vocês podem ter. Enfim, nós vamos estar aprofundando um pouco mais sobre esse assunto. E quando nós falamos de insônia, é muito importante tentar ver isso como um problema que acaba atrapalhando a capacidade da pessoa ali durante o sono, de passar pelos estágios do sono e ter um sono reparador. Isso afeta ali na memória, na atenção, na criatividade, problemas com o humor, cansaço mental e físico também. Então, assim, é muito importante tentar olhar para essa insônia, porque, assim, uma insônia, uma vez ou outra, por exemplo, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho um evento muito importante, é normal que vá acontecer algumas alterações do sono. Agora, se é algo frequente, se é algo que está muito presente no seu cotidiano, é importante parar um pouquinho, ver será o que pode estar causando essa insônia, porque isso não é normal. Não é normal, não é saudável, porque isso prejudica você em diversos aspectos, no trabalho, nos estudos, no bem-estar mesmo, na sua interação com as pessoas, porque, por exemplo, como acaba afetando na regulação das emoções, então a pessoa fica muito mais irritada. Então, às vezes, até uma coisa pequena, uma situação pequena, vira um bicho de 7 cabeças e deixa a pessoa muito irritada, muito chateada, muito ansiosa. Então, a capacidade dela de lidar com as frustrações do dia a dia acabam mudando também. E sem falar aquele cansaço que perdura pelo dia inteiro. Você passa por isso, Tamires? Ou já passou por algum momento da sua vida, assim, esse cansaço devido à privação de sono? Já passei por isso, sim. E isso tudo foi por falta de sabedoria, falta de organização também. Épocas de faculdade, uma época bem conturbada, Eu trabalhava, estudava, então é algo que eu não tinha uma rotina muito certa. E alguns horários para estudos ou para fazer algo da faculdade era à noite, E eu não dormia bem. Eu acordava sempre exausta no outro dia e não tinha um dia produtivo. Enfim, aí agora, pós-formado, depois a gente foi estudando mais sobre isso e fui entendendo a importância de dormir bem, para que nesse outro dia eu consiga fazer outras coisas mais produtivas, estar nesse momento presente. Talvez eu ficava assim no momento aqui trabalhando ou fazendo algo, mas pensando em outras coisas, ou não estava conseguindo me concentrar muito bem pela falta do sono saudável, E estudando melhor sobre isso, foi me dando mais qualidade de vida. Claro que eu preciso dar uma regulada melhor também, alguns dias a gente excede, mas muito bom a gente tá tentando lidar melhor com o sono, sendo amigo do sono. Até porque esse sono ele é muito importante. E Tamires, sabe o que eu lembrei aqui? Pra quem não sabe, mas a Tamires, nós fomos colegas de faculdade. E ali no início da faculdade, muitos trabalhos, muitas provas, a gente inventou de comprar pó de guaraná pra ficar acordadas pra estudar. E aí, o que acontece? A gente comprou, cada uma foi pra sua casa. Nossa, que experiência horrível. Foi horrível. Foi horrível, porque assim, gente, eu realmente não dormi. Só que eu não dormi, mas eu estava sentindo um cansaço, como se um caminhão tivesse me atropelado. Eu estava um bagaço. Não dormi. E eu não consegui concentrar. Não consegui concentrar. Então, eu fiquei alerta. Acho que era prova. Época de colegiada. Sim, a colegiada são provas a semana inteira. Então, assim, eu lembro que foi muito ruim porque não só na noite que eu tomei pó de guaraná, mas depois também, porque depois eu fiquei uns 3 dias pra voltar a conseguir dormir normalmente. Então foi assim, umas 2 semanas horrível, porque esses 3 dias que eu não consegui dormir acabou me afetando muito. E no fim, o objetivo principal, que era concentrar para as provas, foi horrível. Foi porque pior. Parecia que eu não conseguia concentrar, eu não conseguia captar as informações, eu estava extremamente cansada, então
Então, assim, foi experiência primeira e última vez. Isso acontece bastante, né, com estudantes, tomam tanto esse pó de guaraná, que eu acho que poucos tomam, assim, mas é energético, né, até medicamentos. Aulas de medicina eu sei que tomam bastante medicamentos para não dormir, para ficar, né, mais alerta. Mas todo mundo sabe, tem seus prós e contras. Sim. E é importante que na terapia, né, o psicólogo ele sempre vai tentar priorizar a saúde mental e física do paciente. Então, até que ponto vale a pena fazer essas loucuras aí para ter essa produtividade? Se isso vai te fazer mal ao longo do tempo? Porque uma pessoa que tem, por exemplo, essa privação do sono, ela acaba que tem muito mais chance de desenvolver depressão, um transtorno de ansiedade e problemas físicos também ao longo do tempo. Então, assim, tomem muito cuidado com isso. Porque é importante produzir? Sim. Mas você pode produzir, se você se organizar, você consegue estudar com produtividade, com qualidade, né? Talvez não vai ser o quanto você gostaria. Mas antes estudar menos e realmente captar as informações com qualidade do que estudar tudo que você precisa e não ficar nada para você. Às vezes a gente acumular, né? Acumular estudos, acumular coisas de trabalho. Por isso, a gente tem até o episódio, né, falando sobre organização e tudo mais. Então, essa organização, gente, afeta tudo. Se você não se organizar, a sua vida vai viver sempre embaraçada e atrapalha, sim, o nosso sono, atrapalha, sim, nossa qualidade de vida, nossa saúde. Então, organize-se melhor. E aí, nessa fase assim, de sono, a gente, né, tem vários outros estudos que muitos brasileiros não dormem bem, devido a ter vários estímulos durante a noite, né? Um dos estímulos maiores é a tela do celular, televisão, né? Luzes mais claras. Então, vários desses estímulos nos atrapalham para ter uma qualidade de sono. Afeta diretamente a produção de hormônios do sono, né, que são responsáveis pela sensação de relaxamento, de bem-estar, e aí vai tudo contra o que o sono precisa, né? O que você precisa para ter esse sono. Então, por exemplo, já até entrando assim um pouco nas orientações que a gente gostaria de deixar para vocês, sobre a questão de, por exemplo, se preocupar muito ali na hora de dormir, isso vai deixando você ansioso, preocupado, alerta, vai ativando o sistema nervoso simpático do nosso cérebro, que é o sistema nervoso que comunica uma alerta, um perigo, um problema, e isso vai te deixando mais acordado. Então, no momento do sono, a gente tem que ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o oposto, que é de relaxamento, que está tudo bem. Então, toma muito cuidado para não ficar se preocupando muito no momento ali de dormir. Deixa para ver o que você precisa fazer ao longo do dia. E aí vem essa questão que a Tamires comentou, da organização. Porque se você se organiza no que você precisa fazer, no que você precisa realmente se preocupar, você não vai chegar ali à noite louca da cabeça, com 1001 coisas para pensar e não consegue desacelerar. Exato, e assim, organizar também o ambiente, né, deixar tudo organizado para o outro dia. Por exemplo, você vai trabalhar, então já deixa seu uniforme pronto, ou você vai treinar de manhã, né, já deixa sua roupa pronta, ou para a escola, enfim, deixa tudo organizado para que outro dia você não acorde também, não durma preocupada, né, ou preocupado com as coisas que tem que fazer no outro dia, e já deixa pronto. Porque aí você já acorda também, já faz a sua higiene, né, do seu dia e não fique pensando demais. Porque se pensar demais, esse excesso de pensamento na última hora né, antes do seu sono e quando acordar, isso é péssimo para o seu cérebro, muito ruim. E quando a gente fala do ambiente, é muito bacana deixar um ambiente confortável também. Deixar, por exemplo, o seu quarto um local que você se sinta bem, para dormir, para estar, para sentir esse bem-estar. Porque o ambiente onde nós estamos, eles comunicam uma informação, né? Então, se você está em um local totalmente bagunçado, barulhento, tudo amontoado, isso comunica algo para você. Então, isso talvez te traz um desconforto, uma preocupação, um incômodo. E isso tudo vai afetando essa capacidade de dormir.
Tem aquela frase, mente bagunçada, ambiente bagunçado, mente bagunçada. E isso aí é muito real. Então, é bom você ter um ritual antes de dormir. Um ritual que seja, eu vou dormir tal horário. Você, sabe, define um horário para dormir. Então, já começa se desligando de redes sociais, tomar um banho mais quente, assim, claro, né, depende da região onde você mora. Mas colocar velas, tá sendo muito legal. Muita gente tá fazendo os testes de velas antes para tomar banho, para tomar um banho assim mais relaxante. Talvez coloque umas músicas mais relaxantes assim também, não músicas muito elétricas. Comendo comidas mais leves, né? Porque acaba que se você comer comidas muito pesadas antes de dormir, isso vai te afetar também. Pode dar pesadelos, né? Você não consiga... Às vezes você vai tendo muita sede, vai ter que levantar várias vezes para tomar água, ir ao banheiro devido a essa alimentação muito pesada, né? E além da alimentação muito pesada, tem a alimentação estimulante. Então, por exemplo, o café, o chá preto, coca, isso tudo vai estimulando o seu sistema nervoso central. E não é isso que a gente quer para o sono. Então, não que não possa tomar. É claro que você pode. Mas tente evitar tomar, por exemplo, o café, que acho que é o mais comum, no período da noite. Na verdade, o ideal seria você parar de tomar café no período da tarde ali pelas 15, 16 horas da tarde, para que dê tempo de eliminar a cafeína do seu organismo, né? Então, assim, é muito bacana tentar fazer esse teste de evitar, de diminuir o consumo da cafeína, porque senão isso vai afetar também na hora do sono, né? Seja para você conseguir dormir, ou de você ficar dormindo e acordando ali várias vezes ao longo da noite. Porque acordar assim, 1, 2 ou até 3 vezes. Acordei, fui no banheiro, mas já deitei novamente, dormi, tudo bem. Mas agora se você fica acordando e depois tem essa dificuldade de adormecer novamente, isso acaba prejudicando bastante. E tome um chá, não esse chá estimulante, mas um chá mais calmante, mais relaxante. Sim. Antes de dormir, comer alguma fruta, algo bem mais leve mesmo. Isso aí, eu acredito que a maioria das pessoas sabem disso, né? Mas é entender que se você quer ter uma qualidade de vida, você tem que sim ter mudanças na sua vida. Não continuar com os hábitos ruins, né? Esses hábitos ruins que muitas das pessoas... é muito melhor, né? É mais fácil, não tem como, é difícil seguir regras assim, né? Ter vida saudável não é para todo mundo, mas se você não se priorizar, quem vai priorizar sua vida? Ninguém. Então, entendendo que são pequenos detalhes que você muda, que muda a sua vida. No seu desenvolvimento também, às vezes você quer ter um objetivo muito além, né, que você precisa se dedicar bastante para que esse objetivo aconteça na sua vida, mas para você ter essa conquista, você precisa ter uma qualidade de vida, ter saúde, e o sono é saúde, né? Com certeza, é uma necessidade para todo mundo precisa do sono. E quando a gente fala do sono, é muito importante também se atentar às horas do sono, porque ali é recomendado que a pessoa realmente tenha pelo menos umas 7 horas de sono, 7, 8 horas, para que dê tempo de você, ao longo da noite, passar pelos 5 estágios do sono para conseguir ter esse sono reparador, que vai restaurar suas funções mentais e físicas também, para que você consiga estar melhor, estar bem e desenvolver de uma forma bacana suas tarefas do dia a dia. Então é muito importante, porque tanto os benefícios quanto os custos, dormindo ou não dormindo, quem vai ter eles vai ser você. Então é importante você olhar para isso, né? Eu me acostumei a ter esse hábito, mas o que esse hábito está gerando como consequência para sua vida? No que isso pode estar te atrapalhando?
no que isso pode estar te atrapalhando. Será que você não está tendo mais custos do que benefícios com esses hábitos do sono? E assim, já falando sobre os hábitos, uma questão também muito importante é de tentar colocar o corpo em movimento ao longo do dia. Então, ao longo do dia, fazer uma atividade física, para realmente, assim, tentar aliviar um pouco as preocupações, gastar energia de uma forma saudável, para que não tenha lá no final do dia um excesso de energias que vai se manifestar em forma de preocupações, de ansiedade. Então, é bacana colocar o corpo em movimento, mas isso, assim, é mais ideal ao longo do dia. Tentar evitar fazer atividade física no período da noite. Mas, assim, melhor fazer atividade física do que não fazer. Mas não é muito recomendado ali perto da hora de dormir. E aí a gente tá falando, né, de pessoas que não tomam medicamento. Claro que aí pessoas, às vezes, estão tomando medicamento que dê muita insônia. Então, isso aí é algo que vocês devem procurar, né, o médico que passou, né, a pessoa que passou, para que organize melhor isso. Esse remédio aqui não tá me fazendo bem, eu tô tendo insônia. E aí vocês, né, procuram esse profissional para que consiga melhorar, né, seu sono. E também tem aquelas pessoas que trabalham à noite. Então, meio que troca a noite pelo dia. Então, essas pessoas já têm que ter uma outra rotina, outros hábitos, já que à noite ela não tem essa disponibilidade para dormir, né? Ela tem que estar acordada, por causa de trabalho, por conta de outra coisa. Então, ter uma outra rotina, outros hábitos para que meio que tentar recuperar, né, esse sono. Claro que não é a mesma coisa, mas quando não tem não tem outro jeito, né? Então, a pessoa tem que trabalhar, tem que fazer algo nesse período. Então, para tentar ter outros hábitos durante o dia, o horário que possa dormir, né? Nossa, acho que é a parte mais difícil, não conseguiria. Eu também não. Acho que teria muita dificuldade. O sono pra mim é sagrado. Não, eu também. E assim, eu percebo muito que quando eu durmo menos do que essas 7 horas, porque não adianta, nem sempre vai dar pra fazer 100% dessa maneira. Podem acontecer imprevistos, por exemplo, a pessoa pode passar mal, né? Então, a pessoa não consegue dormir bem, ou ter algum problema pra resolver, acontece. Ou até um dia que a gente, talvez no final de semana, saia ali e fica até um pouco mais tarde. Mas eu vejo muita diferença quando eu não consigo ter essas 7 horas, o quanto isso afeta a minha animação, o meu humor, afeta basicamente tudo. A capacidade de concentrar, meu raciocínio fica muito mais lento e demora a passar. Enquanto eu não consigo realmente ter uma noite reparadora, eu não vejo diferença. E assim, um ponto muito importante, você falando de profissionais e medicamento, é também de buscar até a psicoterapia, porque ali o psicólogo vai ajudar o paciente a entender, identificar o que pode estar gerando essa ansiedade, que gera uma insônia, entender o que está acontecendo ali, o que passa na mente da pessoa. Ou até você mesmo pode tentar começar a observar, fazer uma espécie de diário do sono, tentar trazer ali o que passa pela sua mente, os possíveis motivos da insônia, tentar entrar em contato com você, porque somente você pode entender o que está aí dentro. Você tentar colocar isso para fora, fique mais fácil de entender o que está gerando essa insônia. É uma condição física, talvez alguma doença, ou alguma preocupação, algum problema que você esteja enfrentando, ou esses hábitos mesmos que a gente acabou de falar. Então assim, se você vê que não consegue fazer isso sozinho, procure uma psicoterapia, né, que a cognitivo-comportamental ajuda bastante nisso. Não é fazendo propaganda, TCC, mas realmente ajuda bastante a pessoa entender todo o contexto, não somente passar algo, isso aí e pronto, né? Entender de fato o que está causando essa insônia. Bom, e entendendo aquilo ali, você vai ter mais condições de mudar, né? Porque não tem como mudar aquilo que a gente não entende. Então, se eu quero parar de ter insônia, eu preciso entender o que eu estou fazendo que está contribuindo para que ela se mantenha. E aí a gente tem mais condições. Exatamente.
Acho que é isso. Acho que conseguimos passar o que nós sabemos um pouco também, né? Não dá para aprofundar tanto, porque cada caso é um caso. E ficamos por aqui. Nos encontramos no próximo episódio.